Sob ataque. Mensagem do dia 19 de maio de 2020. Claire começou. O Senhor te abençoe, querida família. Ontem fomos abençoados por ter mais 2 de nossos voluntários fazendo votos e colocando o hábito. Não posso superar a beleza dessas almas que Deus nos enviou. Verdadeiramente eles são uma maravilha e uma alegria. O amor fraterno e o cuidado dessas almas verdadeiramente me dominam às vezes, e eles sofrem um ataque sério, como paralisia dos demônios durante o sono, ou ter sonhos muito negativos e desanimadores. Mas eles sempre vão ao Senhor, e Ele os conforta e os restaura. O mais impressionante é que eles estão dispostos a sofrer por Jesus. Como ele nos disse, que se queremos ser seus discípulos, devemos negar a nós mesmos, pegar nossa cruz e segui-lo. Quando você pensa sobre essa afirmação, é muito assustador. A cruz era uma maneira horrível de morrer, e ele ainda está nos pedindo para buscá-la e carregá-la. Isso significa que também usaremos a coroa de desprezos, e estaremos sob ataque exatamente como ele estava, mas em nossas próprias circunstâncias. Ele está realmente nos transformando à sua imagem pelo que sofremos pelo Evangelho. Família preciosa, peço suas orações porque estamos sendo atacados no refúgio. Parece que um certo grupo de bruxas se reuniu e está planejando algum tipo de ataque à comunidade. Eles realmente nos querem fora da montanha, mas o Senhor os quer convertidos. Então, Ele está nos pedindo para orar por eles. Depois que recebi essa notícia sobre o ataque, Ele me deu confirmações de que está nos protegendo. Mas ainda precisamos realmente de suas orações. Vimos pessoas nos espionando da floresta, passando e filmando nossos prédios. No momento, estamos trabalhando nos bens comuns, que serão um lugar para reunir, comer, adorar, assistir filmes santos e simplesmente desfrutar um do outro. Os eremitérios são muito pequenos, exceto os de Ezequiel e os meus, de modo que não se prestam à comunhão que este edifício fará. Eles são estritamente para oração e estar a sós com o Senhor. Tanto quanto temos aqui, existem apenas 4, além de papai, eu e 2 morando em Taos. E é assim que o Senhor pretende a nós, uma família muito, muito pequena. Temos uma divulgação a cada 2 semanas, onde saímos e oramos com as pessoas do vale e levamos um pouco de comida. É lindo ver cada um de nós pressionando a oração e a obra que Deus nos deu. E quero agradecer a você, porque você tornou tudo possível com suas doações generosas. Então, depois das notícias do próximo ataque, busquei o Senhor, e foi o que Ele me disse através das remas que surgiram, incluindo durante a ceia do Senhor. As leituras foram: dá-me justiça, ó Deus. Defende minha causa contra os ímpios.
Resgata-me de homens enganosos e injustos. Você, Deus, é o meu refúgio, o qual faz um caminho no mar e uma vereda nas poderosas águas, o qual faz sair a carruagem de guerra e cavalo, o exército e o poder. Eles se deitarão juntamente e não se levantarão. Eles estão extintos, estão apagados como o pavio. Era o exército egípcio que estava enfrentando os israelitas antes de cruzarem o Mar Vermelho. O salmo continua: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas dos tempos antigos. Eis que eu farei uma coisa nova. Agora ela surgirá. Vós não sabeis? Eu farei um caminho no ermo e rios no deserto. O animal do campo me honrará, os chacais e as corujas, porque eu dei águas no ermo e rios no deserto, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. Este povo eu formei para mim mesmo. Eles proclamarão meu louvor. Isaías 43. E outra palavra que surgiu foi essa: Deus não é injusto. Ele não esquecerá seu trabalho e o amor que você lhe mostrou ao ajudar seu povo e continuar a ajudá-lo. E esse salmo foi uma rema do site Salmo 56, versículo 1 ao 12. Sede misericordioso a mim, ó Deus, porque o homem quer me engolir. Sua luta diária me oprime. Meus inimigos querem me engolir diariamente, pois eles são muitos, os que lutam contra mim, ó Altíssimo. A qualquer tempo em que eu estiver com medo, confiarei em Ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que a carne possa fazer comigo. Todo dia eles distorcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Eles se juntam, se escondem, marcam os meus passos, enquanto esperam pela minha alma. Eles escaparão pela iniquidade? Na tua ira, humilha os povos, ó Deus. Tu contas minhas perambulações? Põe as minhas lágrimas no teu frasco. Não estão elas no teu livro? Quando eu clamar a ti, então os meus inimigos se voltarão. Disto eu sei, porque Deus é por mim. Em Deus eu louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus eu pus a minha confiança. Não temerei o que o homem possa fazer a mim. Teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu renderei louvores a ti. Esse foi realmente um lindo Salmo 56. E cerca de 20 anos atrás, o Senhor me deu uma palavra sobre a comunidade que estaria aqui algum dia, e eu fiz um cartão rema, retirado do exemplo da Mãe Santíssima. E isso também apareceu, e ela acreditava firmemente em todo o anjo predito. Então, essa foi uma bela rema, apenas para permanecer na fé e no que Deus prometeu que faria. Ontem, quando estávamos todos orando, eu vi você, Jesus, espalhando uma enorme cobertura sobre a propriedade onde construímos. E então abri o livro de promessas da Bíblia no título Proteção de Deus. O nome do Senhor é uma torre forte. O homem que faz o que é certo corre para ele e está seguro. Em tantas palavras, tu, Senhor, me prometeste proteção. Você tem algo a dizer? Por favor, abra meus ouvidos para ouvir sua doce salvação. Jesus começou. Nenhum mal chegará a este lugar,
porque eu dei meus anjos encarregados sobre ele. Enquanto suas intenções permanecerem puras, Claire, você não tem nada a temer. Enviei-lhe o melhor para desatar esse nó maligno e as maneiras pelas quais você foi enganada. Descanse nisso. Estou com essa alma e eles farão exatamente o que eu preciso fazer. Mas você, meu amor, deve orar por seus inimigos, porque eles não são poucos, e deseje que sejam salvos e não se percam. Alguns de fato se converterão, outros selaram seu compromisso com o lado sombrio e não terão nada a ver com a luz. Eles são meros homens. O que eles podem fazer quando Deus está do seu lado? Além do que este refúgio não pertence a você, mas a mim. E eles não estão lutando contra um mero mortal. E o que foi roubado de você será devolvido, pois a injustiça clamou ao céu. Muitos são aqueles que estão do seu lado, muitos. Ore por eles. Eles são ancestrais e parentes daqueles que o perseguem. Eles oram pela conversão de seus entes queridos, assim como o homem rico na parábola de Lázaro, que orou a mim por seus irmãos. Claire voltou aqui. Agora, aqui está um ponto muito interessante que eu nunca entendi antes. Em Lucas 16, a partir do versículo 19, é a história de Lázaro e do homem rico. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. E havia um certo mendigo chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão, cheio de feridas, e desejava ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu e foi sepultado. E no inferno, ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele gritando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para que ele possa molhar a ponta de seu dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo as coisas ruins, mas agora ele é confortado e tu atormentado. E além destas coisas, está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então ele disse: Eu suplico, pois, ó Pai, que tu o envies à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E ele disse: Não, pai, mas se algum dos mortos fosse até eles se arrependeriam. Então Abraão disse-lhe: Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. O Senhor continuou: Veja bem, embora ele estivesse atormentado,
Sua voz foi ouvida, e sua voz era uma súplica para mim. Sempre que você clama, seja na terra, no céu ou no purgatório, é recebido como uma oração, mesmo que a resposta possa ser não. Não obstante, o homem rico clamou em súplica a Abraão e foi ouvido. É disso que se trata a oração, clamando a Deus em nome dos outros. Madre Claire perguntou: Bem, Senhor, você está dizendo que existem intercessores no inferno? Jesus respondeu: No inferno clamam por mim, e eu os ouço. Não há lugar na terra ou abaixo da terra que eu não ouça. Isso é oração. Seja para si ou para outro, ainda é oração, pedindo graça de mim. Claire fez outra pergunta: Mas você concede os pedidos daqueles no inferno? Jesus respondeu: Não, Claire. Eles perderam todos os seus direitos à oração por causa de sua decisão de pertencer a Satanás. Eu os ouço, mas não atendo aos pedidos. Orem a Satanás, que apenas os ridicularizará e os atormentará sem piedade, por ser tão tolo a ponto de pensar que ele é capaz de qualquer coisa, exceto o mal e o tormento. Este é o estado mais triste das coisas. Satanás os ensinou a mentir, roubar, enganar, assassinar e destruir. Então, quando eles morrem, eles esperam receber algo bom dele? Ele mentiu para eles, eles mentiram para os outros, mas têm esperança de que ele cumpra suas promessas? Ele ri deles com desprezo por comprar suas mentiras e os atormenta dia e noite com sua estupidez em pensar de outra maneira sobre ele. Ele é um anjo caído. Todo o seu motivo é me machucar, machucando a humanidade. É por isso que ele coloca uma frente gentil, engana os ignorantes em cumplicidade com ele, fazendo-me parecer o irmão injusto igual a ele, quando, de fato, ele é uma mera criatura, por mais imundo que seja, e eu sou o Criador que lhe deu vida e livre arbítrio. Ele apela ao homem carnal e à carne, entregando-se a atos indescritíveis que os demônios incitam um homem a cometer, alimentando-os com paixões. No fundo do coração dessas almas, há uma voz clamando: não faça isso, não faça. Mas eles são entregues às suas concupiscências, fundamentados de tal maneira que suas consciências estão totalmente mortas e minha voz não é ouvida. E esse é o tipo de homem com quem você está lidando. Há muito abandonou o que era bom e certo e abraçou completamente o que é mal. No entanto, há esperança para alguns se você orar. Mas a oração o impedirá de sentir raiva e amargura por todo o mal que eles tentam fazer com você. E aqui foi o fim de sua mensagem. Claire continua: o que eu achei realmente digno de nota aqui foi o exemplo de alguém que, deixando a terra, ainda pode orar. O homem rico está clamando e pedindo misericórdia, que é uma oração, e está vindo do outro lado. Agora, o Senhor não atendeu a esse pedido, mas ainda nos diz algo, que as pessoas que cruzaram para o outro lado podem orar por nós. Está ali nas Escrituras e é muito, muito claro.
Mas, é claro, porque eles se venderam ao diabo, o Senhor não ouvirá a oração deles, no sentido de atender aos seus pedidos, mas Ele ouvirá o que eles dizem, e é uma forma de oração. Portanto, as pessoas que pensam que a grande nuvem de testemunhas não pode interceder por nós, estão enganadas. Por meio do Espírito Santo, eles estão cientes de tudo o que acontece no grau que o Senhor permite. E quando veem seus parentes em perigo, oram por eles, porque querem que estejam no céu. Portanto, façam bom uso de seus intercessores no céu, queridos. Eles estão do seu lado e orando por nós. Nós realmente apreciamos. Deus te abençoe.